Muito boa noite. Estreando agora nesse horário das 18 horas, professora Viviane já fez a estreia oficial e agora estou eu aqui. Bom, a ideia de ter mudado para esse horário é que a gente consiga atender a mais gente, a chegar a mais locais, levar o conhecimento de uma maneira mais de melhor qualidade e para um maior número de pessoas. Eu agradeço a todos que estão já presentes e aqueles que estão chegando. E como já tem essa novidade da mudança de horário, eu gostaria também de fazer alguns avisos antes de mais nada. Bom, primeira coisa é falar que todo o conteúdo que a gente passa, que a gente informa aqui no nosso encontro marcado, ele vem das nossas aulas presenciais, da nossa formação como um todo dentro da FACOP e também do nosso EAD, que é a parte de ensino à distância, e que ele está disponível para todos os profissionais do setor de asseio e conservação. Se você tem interesse, eu vou pedir para que o pessoal dos bastidores coloque aqui nos comentários aqui embaixo os contatos do EAD. É só você encaminhar um e-mail ou entrar em contato com a gente para ter acesso a esses módulos, esses cursos. Lembrando que essa parte de ensino à distância, ela é feita virtualmente, né? Você pode assistir a aula, você faz a avaliação, ele gera um certificado. Então, para você que está procurando realmente se capacitar nesse sentido e necessitando, às vezes, da certificação para colocar no seu currículo, enfim, para apresentar, às vezes, numa entrevista de emprego, o EAD está disponível aí para todos os profissionais do setor de asseio e conservação. Acho que vale a pena, são vários cursos, vários módulos diferentes, não só dentro da limpeza e conservação, mas também algumas outras coisinhas mais que eu vou deixar vocês curiosos, justamente para vocês acessarem lá o nosso site e irem atrás de mais informação sobre isso. Bom, outra coisa que eu gostaria de perguntar aqui para vocês é que como é que está a situação das aulas? Se vocês estão gostando dos nossos encontros, já escrevam aí embaixo se o encontro está legal. Se você tem algum tema que a gente não abordou até agora, por favor, escreva também. Professor FACOP, gostaria que vocês falassem sobre isso, aquilo. A gente vai analisar com toda certeza, ninguém fica sem resposta, e aí a gente consegue justamente moldar as coisas respondendo assim às dúvidas de vocês. A gente sabe que hoje em dia o setor de asseio e conservação como um todo, não só a limpeza, mas todo o setor vem passando por grandes transformações a partir dessa pandemia, por exemplo, e tem muita coisa nova surgindo. Então, se você tem alguma dúvida, se você está com alguma dificuldade, manda uma pergunta para a gente está aqui, esse é o espaço realmente ao vivo para a gente bater esse papo, responder dúvidas, responder questionamentos, fique à vontade, esse é o nosso espaço para gerar conhecimento. Bom, numa noite tão fria assim de Curitiba, a gente está aqui justamente para gerar esse conhecimento, estar um pouquinho mais perto de vocês, tentar aquecer um pouco as nossas vidas, o nosso dia com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de coisa boa. Perfeito? Lembrando que todos os nossos vídeos, tanto de encontro marcado e os outros conteúdos que a gente sempre produziu na FACOP de informação com qualidade, eles ficam disponíveis nas nossas redes sociais, tá? Tanto no YouTube, lá no YouTube é só você entrar FACOP Oficial, você encontra o nosso canal, tem não só os vídeos do encontro marcado, como uma série de outros vídeos lá, ensinando a parte de limpeza, asseio, conservação, desse universo do setor de asseio e conservação. Aqui no Facebook mesmo, esse encontro fica registrado, marcado a gente já está, esse encontro ele fica registrado e você pode assistir posteriormente, tá? Se você não conseguiu chegar aqui no horário, não tem problema nenhum, ou se você quer também encaminhar para algum colega, quer usar ele para algum treinamento, alguma capacitação dentro da empresa, fique à vontade. Perfeito? Então, de maneira geral é isso. Gostaria já de agradecer em primeira mão aqui o Bruno, que está assistindo a gente, sempre assíduo, muito obrigado. A Marcela, vamos ver quem mais, a Marta, a Mariana, vamos lá, Joyce Slaine, que também está com a gente, boa noite, Cássia, boa noite, Jorge, a professora Viviane também e a Daiane, muito obrigado. Turma,
E também o Josemar, que acabou de colocar um comentário aqui para a gente. Eu vou ler esse comentário na sequência da nossa aula. Fiquem aí com a primeira parte da aula. Hoje a gente vai falar sobre pisos internos de residências, e isso pode funcionar também aí para o seu escritório, aí para o seu local de trabalho, às vezes um banco, uma escola. Fique ligado, certo? Então vamos com a primeira parte do vídeo e daqui a pouco eu volto aí para a gente conversar um pouquinho mais. Até daqui a pouco. E aí, tudo bom? Mais um encontro marcado para vocês. Chegamos nos pisos, perfeito. Nos episódios anteriores, vocês viram que a gente fez a limpeza sempre de cima para baixo, assim como deve ser a limpeza que você deve executar aí no seu ambiente de trabalho ou em casa. Bom, vocês viram que eu tenho várias coisas diferentes aqui e assim como nos outros tipos de limpeza, a gente tem várias opções para limpar esse tipo de superfície. Para entender a limpeza de pisos, primeiro a gente tem que pensar num conceito um pouco mais técnico, que são os tipos de pisos. A gente tem uma primeira separação, que são os pisos quentes e os pisos frios. Você sabe o que é um piso quente? É todo aquele derivado de madeira ou carpete, tapetes, que eles demandam um certo cuidado na limpeza. Os pisos de madeira, que a gente chama eles de pisos quentes também, geralmente eles não aceitam muito bem água. Eles acabam absorvendo, inchando ou até manchando. Então tem que ter bastante cuidado. E aí entram os tacos ou até mesmo os laminados de madeira. Tem que ficar bem esperto nos tipos de limpeza desse material. Os tapetes e carpetes também merecem atenção especial, porque eles têm que ser aspirados pelo menos uma vez por semana e de tanto em tanto tempo, por exemplo, a cada 6 meses, eles têm que passar por um processo de limpeza um pouco mais pesada. Utilizando produtos específicos e máquinas que a gente chama de extratoras, que eles vão tirar a sujeira que está entremeada lá no meio do fio e daquele tecido do carpete. Então vale a pena ficar ligado nesse tipo de limpeza. Bom, temos aqui também a classificação dos pisos frios, que são todos aqueles derivados de pedra, sejam eles pedras naturais ou pedras sintéticas. A gente pode pensar em um granito, num mármore, num porcelanato, num cimento queimado, num granilite ou até cerâmicas, como a gente tem aí nas nossas casas, que estão ganhando cada dia mais chão, digamos assim, literalmente, dentro dos nossos ambientes laborais. Bom, dentro desses pisos frios, a gente tem a classificação também de pisos resilientes e pisos não resilientes. Isso serve mais lá na frente no tratamento de pisos, onde você vai verificar se precisa ou não cera, perfeito? Então, um dos fatores se precisa ou não cera, certo? O que são pisos resilientes? São todos aqueles pisos porosos, perfeito? Aqueles pisos que realmente aceitam um tratamento e um acabamento com maior facilidade. E os pisos não resilientes são os pisos não porosos, como por exemplo os porcelanatos, que eles são superfícies bastante planas e que não tem locais para ancoragem da cera, depois que a gente trata, ou no processo de tratamento desse piso. Então aqui a gente tem um piso de porcelanato, que é um piso frio, que é um piso não resiliente. Perfeito? Conseguiu entender essa classificação? Quentes e frios, frios, resilientes e não resilientes. Porcelanato, um piso frio e um piso sem porosidade, um piso não resiliente. Perfeito? Vamos lá, vamos entendendo algumas coisas aí. Então, entendendo a classificação dos pisos, a gente tem que pensar na própria superfície, na própria sujidade que está ali naquela superfície, nos meios, métodos, produtos e equipamentos que a gente tem. Então aqui eu tenho uma série de equipamentos diferentes para a limpeza de pisos. Todos vão dar literalmente o mesmo resultado, alguns com algumas coisas um pouco mais fáceis, maiores eficiências, maiores qualidades, maiores preços. Então vamos analisar cada um deles. Vamos desde o rodo e da vassoura até chegar, por exemplo, num mop spray, num aspirador automático ou até em uma máquina automática para limpeza de pisos. Perfeito? Então vamos lá. Iniciando os processos de limpeza, a gente tem que sempre pensar na limpeza seca. Perfeito? Então eu posso fazer essa limpeza seca do piso desde que uma vassoura ou até mesmo com um equipamento diferente que eu tenho aqui, que é o nosso aspirador automático de pisos. É como se fosse um robozinho. Eu aperto e ele começa a limpar. Então, antes de ligar ele para a gente ter uma amostra, a gente vai conversar um pouquinho sobre a necessidade da limpeza seca.
Existe um documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que ela indica para dentro de hospitais não realizar limpeza seca de pisos, a varrição seca. Por quê? Toda a sujidade, todos os micro-organismos que estão nos pisos, na varrição ele vai ser levado para cima. Então quando eu faço esse movimento, o pó, a poeira e os micro-organismos eles são suspensos, digamos assim. Eles vão ficar no ar e assim pode gerar mais contaminação. Então a Anvisa não recomenda limpeza por varrição em pisos hospitalares. Temos que prestar bastante atenção nisso. Em casa a gente pode fazer? Sim, pode ser feito. Mas o ideal é uma limpeza um pouco mais úmida, justamente para não espalhar essa sujeira nas outras superfícies que a gente já tem limpo. Certo? Outra situação também que esse manual da Anvisa, esse manual de limpeza da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles tratam os pisos como uma superfície que não necessariamente precisa ser desinfectada. Por que isso? Alguns deles, né? Alguns determinados pisos, sim, eles precisam ser desinfectados, mas não todos. Será que na nossa residência a gente precisa desinfectar os pisos? Fica essa questão para a gente pensar e discutir isso ao longo do nosso encontro marcado. Teoricamente, o piso de um hospital é um local onde se oferece menos risco de contaminação dentro do hospital como um todo. E nas nossas residências, como é que a gente pode pensar nisso? Temos que ter ideia que na nossa residência a gente pode ter uma criança pequena, que pode levar a mão ao piso e levar na boca e assim se contaminar, ou até um animalzinho de estimação. E aí sim entra, quem sabe, a necessidade de desinfecção desse piso também. Perfeito? E aí hoje a gente vai discutir isso tudo. Então já falamos sobre limpeza seca, já falamos sobre desinfecção. E aí a gente vai começar a utilizar os nossos equipamentos agora. Acompanhe. Então, antes de mostrar a limpeza seca, eu preciso sim de equipamentos de proteção individual. Vocês podem ver que eu já estou com o meu uniforme de limpeza, de trabalho, e aí sim eu vou calçar nas minhas luvas. Ah, professor, para varrição precisa? É legal. Sempre acostume a utilizar o equipamento de proteção individual, porque ele sim vai oferecer certo tipo de segurança para vocês. Perfeito? Então vamos lá. Colocar as luvas. Então, hoje, como eu vou mexer com água, eu vou deixar a dobrinha na luva, que vocês já devem ter observado já desde o começo. Por que eu realizo essa dobra aqui? Porque quando a gente está mexendo com água, quando eu ergo a minha mão, a água fica toda acumulada aqui dentro. Ele não escorre pelo meu braço. Fica aí mais uma dica para vocês, digamos assim, de bom uso dos equipamentos de proteção individual. Perfeito? Então, deixa eu colocar a luva. Vamos lá. Luva colocada, devidamente posta, devidamente dobrada. Vamos iniciar pela limpeza seca, como a gente estava falando. Posso utilizar a nossa digníssima vassoura. Aqui está ela. Ô professor, tem vassoura em casa? Sim, tenho vassoura em casa. Serve também para as aulas. Então, está aqui a nossa vassoura. Então a gente pode fazer a limpeza seca com esse equipamento, sem problema nenhum. Vou deixar ele aqui do lado, porque até então a gente não vai precisar utilizar. E temos esse aparelhinho aqui também, que é um aspirador portátil, certo? Então ele vai fazer o mesmo processo de um aspirador ou de uma vassoura, só que automaticamente falando, certo? Aqui embaixo vocês podem ver que ele tem essas escovinhas que vão puxando a sujidade aqui para dentro, onde ele vai ser aspirado, e aqui dentro vai ter um compartimento. Então eu coloco ele no piso e ligo, e ele vai sozinho. Muito mais fácil, né? Não preciso ficar nesse processo de limpeza aí. Então vou deixar ele fazendo a limpeza seca sozinho e vai tranquilamente aspirando o meu piso, retirando aquela sujidade mais solta, mais impregnada. Então ele vai batendo nos locais e vai fazendo essa limpeza para mim. Perfeito? Voltamos mais uma vez agora ao vivo. Bom, como eu falei, levando em consideração o comentário que o Josemar, que é professor nosso lá da escola, colocou, que ele gostaria de uma aula ou de um encontro marcado, na realidade, explicando um pouco mais sobre diferenças entre detergentes, desinfetantes e outros produtos. Realmente é bastante pertinente.
vamos fazer isso sim com toda certeza. Realmente existe uma grande infinidade de produtos de limpeza, tanto para uso residencial quanto para uso em nossos ambientes de trabalho, né? E isso realmente vale a consideração. Via das dúvidas, até que não chegue essa parte que a gente grave essa aula para vocês, dá uma olhada no nosso canal. Nosso primeiro encontro marcado é sobre produtos químicos, equipamentos de proteção individual e equipamentos e materiais de limpeza. Lá a gente começa já a dar algumas informações sobre isso, né? Falando sobre os detergentes, detergentes neutros, sobre desinfetantes e a ação deles, os multiusos e tudo aquilo que é básico, mas é o necessário para a gente utilizar numa limpeza ou numa higienização de um ambiente com bastante qualidade. Lembrando sempre que a limpeza ela tem que ser sempre sistematizada. E aí a gente vem construindo esse conhecimento ao longo do tempo e ao longo dos nossos encontros. Né? Para quem chegou agora aqui, a Patrícia do Carmo, muito obrigado pelo elogio e tudo mais, e a gente vai fazendo o que pode e o que a gente não pode até esse momento. O pessoal de Cascavel, através da Daiane, muito obrigado, Daiane, mais uma vez aqui com a gente, já foi nosso aluno algumas vezes e tudo mais, e é muito bom receber vocês aqui, mesmo que online, continuamos juntos, com toda certeza. A Kelly Teixeira, vamos ver, o Bruno coloca uma outra pergunta aqui para a gente, perfeito? Ele vai falando aqui que o mesmo produto na limpeza do piso frio pode ser utilizado no piso quente. Turma, vamos lá. Conceito de piso frio e pisos quentes. Primeira diferença que a gente tem entre os pisos, tá? É uma classificação que a gente pode utilizar e ele auxilia muito a gente na hora da limpeza, tá? Primeiro que pisos quentes. O que é quente? Vamos pensar em carpê, vamos pensar em madeira, vamos pensar em todos aqueles pisos que não são fontes ou derivados de pedras, tá? O que é o derivado de pedra? Que é o piso frio. Porcelanato, mármore, granilite, aquelas plurigomas e por aí vai. E dentro dos pisos de madeira, a gente tem todos aqueles pisos de madeira, de taco, de laminado e por aí vai, né? O mesmo produto pode ser utilizado, e aí eu vou falar para você, depende, Bruno, no sentido de, geralmente os pisos quentes, né, que são de madeira, eles não aceitam muito bem água, tá? Posso utilizar uma limpeza úmida nesse piso, uma limpeza de reparação? Teoricamente, sim. Se você utilizar pouca água e um produto, por exemplo, um produto multiuso, que você não vai precisar fazer o enxágue com mais água, sem problema. Esse produto ele pode ser utilizado, um multiuso, por exemplo, ele pode ser utilizado num piso quente, num piso de madeira, por exemplo, num piso de taco, ou num piso de porcelanato, que é um piso frio. Muito embora, no piso de madeira, dependendo do tipo de cera, do tipo de sujidade, lembram dos tipos que a gente tem que analisar, das coisas que a gente tem que analisar antes de fazer a limpeza? Em pisos de madeira, ele pode deixar o piso um pouco opaco. O que é deixar o piso opaco? Ele vai retirar uma camada de cera superficial. Então, às vezes, existe a necessidade de você refazer essa cera ou de ter alguns outros cuidados. Na dúvida, Bruno, rótulo do produto, sempre, 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 sempre. Dá uma lida no rótulo, veja se ele é para superfícies em geral, digamos assim, aí sim você pode utilizar. Depende de diluição também. No caso de, por exemplo, desinfetantes, teoricamente eles podem ser usados também na maioria dos pisos, tá? Mas também tem que dar uma olhada no rótulo. Às vezes, o produto ele pode causar um pouquinho de estrago também nessa primeira superfície. Respondido? Dá uma lida no rótulo, sempre, sempre, antes de mais nada. Vamos ver, entraram mais algumas pessoas aqui perguntando algumas coisas. Liracina, boa noite, seja muito bem-vinda aí ao nosso encontro e à minha residência, que até agora a gente está gravando esses vídeos, né, das nossas casas, tendo em vista essa loucura que a gente está passando por aí. A Ângela Meirelles, de Cascavel também, o pessoal de Cascavel está em peso assistindo a gente hoje, muito obrigado. Bom, Tânia Guedes pergunta, boa noite, aguardando recomendação para limpeza de tacos. Bom, não é muito dúvida que Tânia Guedes é minha parente, o nome é realmente igual,
Mãe, muito obrigado por estar assistindo, e vocês veem como a gente consegue chegar longe justamente com esse meio que a gente tem utilizado, para mostrar para vocês que a Facop não abandona ninguém, que a Facop está sempre junto com todos. Pensem só, por esse meio virtual, apesar de a gente não ter o contato físico, a gente consegue chegar com conhecimento e chegar com informações sobre limpeza para mais pessoas. Aquelas pessoas da área, do setor de asseio e conservação, que sim, é muito importante, a gente sempre dá todo o apoio, e pessoas que não são do setor de asseio e conservação, que também necessitam, nesse momento, de informações sobre limpeza, sobre higienização de ambientes e por aí vai. E aí, por exemplo, quando colocam aqui se o querosene pode ser usado em pisos de taco. E aí eu já aproveito para dar boa noite para a Jaqueline e para a Vanessa também. Vamos lá, querosene é produto de limpeza? Primeira pergunta. Já respondam aí nos comentários que hoje a gente está interagindo bastante. Querosene é produto de limpeza? Vamos ver, o primeiro que me responder nos comentários está valendo um almoço lá na Facop quando a gente voltar. Respondam para mim. Vamos lá, enquanto isso a gente vai desenrolando outras coisas. Fica essa primeira pergunta aí que eu faço para vocês. Pisos de taco, pisos quentes ou pisos frios? Vamos primeiro pela classificação. Taco, madeira, piso quente, beleza? Geralmente a gente utiliza uma cera mole em cima desse piso. Não, Bruno respondeu, querosene não é produto de limpeza. Estou devendo um almoço para você aqui já. Querosene não é produto de limpeza, por quê? Ele é um solvente. Em cima, Josemar acabou de responder, mas eu pago o almoço para os dois, não tem problema nenhum. Bom, querosene não é produto de limpeza, começamos por aí, ele é um solvente. E como nos pisos de taco, a gente utiliza geralmente aquelas ceras moles, que é o que a gente classifica com as ceras derivadas de vegetais, ceras de carnaúba, ou aquela que tem um passarinho no rótulo, vocês devem conhecer bem. Essa cera é facilmente extraída pelo querosene. Então, ele atua como um removedor, e aí pode manchar o taco, certo? Então, ele acaba derretendo, ele acaba removendo essa película de cera e danificando o piso, tá? Querosene, ele serve como removedor, mas não é indicado como removedor, entenderam? Ele pode funcionar para limpeza, mas ele não é indicado para limpeza. Então, tiramos o querosene da nossa lista de produtos, certo? Então, vamos utilizar aí um produto removedor, se você precisa remover o taco, você pode usar uma Bandeirantes, uma enceradeira, por exemplo, com um disco apropriado e fazer essa remoção mecanicamente, uma vez que a cera já está bem seca. Professor, posso utilizar, por exemplo, palha de aço? Não é muito legal. Por quê? A palha de aço, ele acaba removendo não só a camada de cera, mas também vai remover um pedacinho da madeira que a gente não consegue ver e acaba danificando com o uso ao longo do tempo isso. Então, é bastante preciso a gente usar um disco, por exemplo, ou uma fibra de limpeza da cor correta, né? Você pode usar uma fibra verde para remoção dessa cera. Depois, os tacos, eles, como são de madeira, não podem receber muita água. Então, limpeza úmida nesses casos, perfeito? Limpadores de uso geral ou multiusos, dependendo da esfregação que você vai precisar, são os mais indicados, perfeito? Dependendo da situação, coloque mais força na remoção mecânica, uma esponja, uma escova de maior aderência do que no produto. Então, um produto de uso leve para não manchar o taco, e aí sim, você utiliza maior ação mecânica. Perfeito? Resolvido esse problema dos tacos. E também pode ser utilizado, por exemplo, uma limpeza seca. Não é muito indicado, como a gente falou no vídeo sobre a limpeza seca, mas ele pode ser utilizado em alguns casos também. Certo? Vamos mais para frente. Vamos lá. A Joycilane, pergunta. Na verdade, gostaria de saber qual a forma mais eficaz para a limpeza do mesmo. Acho que matamos, né? Então, piso quente não aceita água, ou aceita pouca água, né? Fazemos a remoção da cera, se necessário, limpeza seca ou limpeza úmida, utilizando produtos de multiuso, e aí a gente tem uma variedade de possibilidades de ação mecânica,
tá? Então, como até o Josemar falou sobre os produtos, existem produtos diferentes, existem tipos de multiusos diferentes, não é só aquele azul, não é só aquele laranjado. Então, a gente pode variar dependendo do tipo de produto ou achar um produto específico para limpeza de tacos. Eu acho que vale a pena a gente dar uma continuidade nisso. Perfeito? Ou a gente pode fazer até uma aula, se vocês quiserem, sobre limpeza de pisos quentes. Pode ser também, a gente pode adotar essa aula como uma próxima pauta. Hoje em dia a gente vê nos prédios mais novos, nos locais de trabalho mais novos, que os pisos geralmente eles são frios, né, de porcelana ou porcelanato, e nos prédios mais antigos realmente são pisos quentes. Eu acho que vou deixar anotado para fazer uma aula para vocês, um encontro marcado para vocês sobre isso. Perfeito? Vamos lá. Maria Letícia, boa noite. Conhece algum produto que revitalize a cerâmica? A da minha residência está opaca e é mais velhinha. Bom, existem produtos específicos para revitalização de cerâmicas, tá? Primeiro, está opaco e velhinho, porque justamente a cerâmica, como ela é um piso frio, derivado de pedras, a parte de cima da cerâmica ele tem uma película que é como se fosse uma cera também. Então, o alto uso desse piso, muitas pessoas andando, muita frequência de limpeza, ou às vezes até uma limpeza executada de uma maneira errada, por exemplo, com querosene, pode remover essa película, certo? Então, existe esse probleminha nos pisos. Então, a gente tem uma série de fatores que levam o piso de porcelanato a ficar opaco, tá? Existem, sim, produtos, inclusive produtos de uso doméstico, nas prateleiras do supermercado. Vale a pena dar uma olhada, tá? Fazer uma bela de uma limpeza. Como é um piso que aceita bem água, você pode fazer uma limpeza molhada, tá? Com detergentes neutros e fazer um enxágue, e depois vir com esse produto. Ele funciona como se fosse uma cera acrílica, tá? Não cabe aqui citar marcas, mas são ceras destinadas a pisos de porcelanato. Só perder um tempinho, que eu não sei se vocês, como eu, a gente para na frente das gôndolas de produto de limpeza e fica olhando o que tem de novidade, até porque a gente trabalha com isso também. Então, vale a pena fazer testes, como a gente falou lá no multiuso, fazer testes com marcas de multiuso diferentes, e aí a gente pensar, sim, também em produtos específicos para porcelanato. Existem. Só dá uma olhada lá nas prateleiras do supermercado, ou se você trabalha, tem no seu piso de porcelanato que é no seu ambiente de trabalho, conversa com o seu encarregado, conversa com o seu supervisor, conversa com o fornecedor de produtos de limpeza, que com certeza eles têm uma solução ideal para isso. Turma, não quero me alongar muito, tem a outra parte da aula, daqui a pouco a gente retorna para responder mais perguntas, beleza? Até daqui a pouquinho. Então eu já trouxe de novo o meu aspirador, que ele foi pela casa inteira fazendo aspiração, e agora entram as limpezas úmidas e molhadas. A primeira delas, eu vou realizar um processo de limpeza molhada aqui com vocês, tá? Com a técnica de 2 baldes, perfeito? Então, professor, mas eu não tenho 2 baldes em casa. Professor, você vai usar a máquina? Não vou usar a máquina, eu vou usar aquele equipamento que com toda certeza todo mundo tem na sua própria residência, que é o nosso querido e amado rodo. Um rodo normal, não tem nada demais, ele tem uma altura adequada para eu realizar os processos de limpeza. E aí eu vou ter aqui já separado detergente neutro, que eu vou utilizar nesse tipo de limpeza, e 2 recipientes com água, certo? Eu já deixei eles previamente prontos para vocês entenderem, mas nesse recipiente eu vou ter a solução de detergente neutro diluído em água. E aqui eu tenho diferentes panos para o tipo de limpeza que eu vou executar. E aqui é um outro recipiente, um outro balde, só com água limpa, perfeito? Então vamos começar a realizar justamente a limpeza como eu falei para vocês. Lembrem que toda a limpeza molhada, ela utiliza produtos necessariamente com enxágue, nesse caso detergente neutro, e eu vou ter que fazer a limpeza e depois o enxágue do piso que eu vou estar limpando, perfeito? Então vamos começar. Pego uma microfibra, venho com ela primeiro, aonde? No recipiente com o produto já diluído. Então eu molho a microfibra aqui,
dou uma torcidinha e aí a quantidade de solução, de produto, de água no teu pano vai depender da sua necessidade. Coloco ele no meu rodinho, como vocês já conhecem. E aí começa o processo de limpeza. Perfeito? Então sempre com movimentos unilaterais, sempre no mesmo sentido, para realizar a limpeza e não só espalhar a sujidade. Beleza, cheguei lá no final. O que eu faço agora? Meu pano sujou, como vocês podem ver, e eu preciso de mais produto, porque o produto já ficou fraco, digamos assim, na hora da minha limpeza. O que eu posso fazer? Eu venho de novo com o pano no produto? Não, exatamente isso é o processo de duas águas. Eu tenho uma água limpa e uma solução de produto. Então eu venho com ele na água limpa, realizo a lavação desse pano, eu retiro a maior parte da sujeira. E aí existem duas opções. Eu posso utilizar essa água limpa para realizar o enxágue do local onde eu já limpei, ou eu posso voltar com ele no produto, aplicar ele no piso novamente, limpar ele, produto, piso novamente. Ou eu posso realmente utilizar para fazer um enxágue como eu vou fazer agora. Então eu já limpei essa região, coloco ele no meu rodo e realizo um enxágue com esse pano com água limpa, de onde eu precisei limpar o meu piso. Perfeito? Então vocês podem ver que algum tipo de sujidade já saiu no meu pano. Aqui está, vou mostrar para vocês. Então, remoção da sujidade. Necessário secar? Pode ser. Se você precisar secar esse local, utilize um outro pano. Ou se for fazer desinfecção desse piso, utilize outro pano. Não misture produtos na superfície, não misture produtos também no pano de limpeza. Perfeito? Essa foi a técnica então de limpeza do piso com duas águas, um tipo de limpeza molhada. Perfeito? Então beleza, posso realizar por exemplo um processo de limpeza úmida com esse equipamento? Dessa maneira que eu mostrei para vocês? Sim, com toda certeza, alterando a necessidade para a limpeza úmida, que é o que a gente vai discutir agora. A limpeza úmida, lembram qual que é o tipo de produto que é utilizado na limpeza úmida? Se você acertar e escrever aí nos comentários, eu garanto o próximo almoço quando a gente estiver lá presencial lá na Facop. Escreve no comentário então. Vamos lá. Limpeza úmida é aquela que não necessita de enxágue. Qual que é o produto? Produto multiuso. Perfeito? Consigo realizar uma limpeza com rodo, panos e baldes nesse mesmo sistema de duas águas com multiuso? Sim, sem problema nenhum. Substitui o detergente e não precisa ser feito o enxágue. Você pode só secar o piso nesse sentido. Tranquilo? Mas para mostrar a limpeza úmida, nesse caso eu vou utilizar essa máquina aqui. Então, ela é uma máquina de limpeza de piso. Aqui está ela, onde ela é ligada na tomada e ela vai não só esfregar o piso, quanto aspirar a água que está no piso. Nesse caso, como eu não vou ter enxágue, multiuso, sem problema nenhum. Então vamos lá. Ela tem um compartimento aqui na frente que eu já coloquei o produto. Então, fiz a solução, acrescentei aqui. Toda a água, que quando ela estiver funcionando, ela vai ser aplicada no piso. Essas pequenas escovas aqui na frente, conseguem enxergar aí? Essas escovas vão fazendo a ação mecânica no piso e tem um aspirador embutido ali também, um aspirador de líquidos. Esses líquidos eles vão ser aspirados e vão chegar aqui nesse compartimento depois que eu jogo fora a sujeira, digamos assim, a sujidade recolhida. Então ela vai fazer um pouquinho de barulho, já está ligada lá na tomada, ela já está preparada e eu inicio a limpeza. Bem bacana essa tecnologia, né? Então vocês podem ver que o piso não ficou extremamente molhado, ele já fez o recolhimento da sujeira, ele já fez o recolhimento do produto também que estava lá no piso, e ele foi recolhido aqui para este compartimento de trás.
que depois eu chego lá na pia ou no meu local de descarte e descarto toda essa solução aqui dentro com a sujidade. Então é um jeito diferente de se fazer uma limpeza úmida de pisos através de uma máquina que pode colaborar muito com os nossos ambientes. Perfeito? Então vou voltar com ela aqui para o tripé. Isso foi só um exemplo, daqui a pouco eu termino a limpeza da casa inteira. E aí entra o terceiro ponto. Eu posso fazer uma limpeza molhada com esse equipamento? Sim, mudo o produto, executo o enxágue. Posso fazer uma limpeza úmida com esse equipamento? Sim, mudo o produto, não é necessário o enxágue. E aí entra o mop spray também, que é esse outro equipamento que a gente tem disponível aí para qualquer tipo de limpeza. Então, o mop spray ele é composto por um compartimento que eu vou diluir produtos de limpeza, dependendo da sua necessidade. Posso fazer uma limpeza seca? Posso até dar. Posso fazer uma limpeza úmida? Também consigo. Posso fazer uma limpeza molhada com esse equipamento? Posso, adequando o produto, adequando o tipo de fibra, adequando os processos que vocês já sabem, que a gente já falou. Posso fazer uma desinfecção? Posso também, que é o caso que eu vou demonstrar aqui para vocês. Esse produto ele é bastante eficaz nesse sentido. Então aqui eu tenho um detergente de uso geral, tá? Perfeito. Nesse caso eu vou fazer uma desinfecção no meu piso para demonstrar a utilização desse equipamento. Eu tenho aqui a parte de microfibra dele, que vai fazer o recolhimento da sujidade ou espalhando a solução de produto. Eu vou colocar aqui na base, ele vai se segurar e na manopla ele tem um acionador. Quando eu acionar, o produto vai ser descartado no pé, colocado no piso. Então eu aciono. Vocês estão conseguindo enxergar o produto saindo no piso? Está saindo bem aqui na frente. E eu venho com um equipamento espalhando esse produto no piso. Posso usar um multiuso? Posso. Posso usar detergente? Posso também, adequando como a gente vem falando nesse exato momento. O interessante desse equipamento aqui é justamente a gente não deixar... Vocês estão vendo aqui onde sai o produto? Não deixar ele virado, por exemplo, numa parede ou numa outra superfície. Porque quando eu faço esse processo de spray, ele pode manchar a superfície ou ele pode danificar a superfície o qual ele está ali. Então sempre virado para o piso. Eu aciono e realizo o processo de limpeza. Sempre em camadas, sempre em diferentes superfícies, sempre no mesmo movimento. Perfeito? Então, aqui o piso está realmente limpo e desinfetado. Perfeito? Então, chegamos ao final do processo de limpeza de piso. Claro, pensem que aqui eu mostrei numa pequena área. Você vai ter que aplicar isso para todo o piso que você tem. Então é importante que você consiga dimensionar isso ou organizar isso de uma maneira com que você seja mais eficiente e que a limpeza desse piso seja com maior qualidade. Fazendo um resumo de tudo que a gente falou hoje então temos diferentes equipamentos, diferentes tipos de limpeza para diferentes tipos de superfície e sujidades. Hoje a gente utilizou um aspirador automático para substituir, por exemplo, uma vassoura, que pode ser utilizado em determinados casos. Lembrem-se que a varredura, a varrição não é indicada para determinados locais, como por exemplo hospitais. Utilizou para uma limpeza molhada a técnica de duas águas, uma água com produto detergente neutro, que foi necessário fazer um enxágue e utilizamos aí panos diferentes de microfibra e o nosso rodo. Outra técnica que a gente utilizou foi de limpeza úmida dos pisos, utilizando uma máquina para a gente realizar esse processo, com bastante eficiência e com bastante facilidade. Utilizamos produto multiuso, limpeza úmida, sem enxágue posterior. E para realizar um processo de desinfecção dessas superfícies, utilizamos outro produto e outro equipamento. Mop spray com desinfetante de uso geral. Então, temos aqui diferentes formas para você realizar os processos de limpeza de pisos. Fique ligado sempre no tipo de sujidade, no tipo de processo, e é isso aí. Perfeito?
te vejo no próximo encontro marcado. Um abraço. Voltamos para finalizar o dia de hoje, esse nosso encontro, e conversar mais um pouquinho. Bom, já de antemão gostaria de agradecer algumas pessoas que entraram aqui. O senhor Manassés de Oliveira, que é o nosso presidente financeiro diretor financeiro da Facop e também presidente do ICEMACOS, e todos os ICEMACOS também do estado do Paraná, que sempre estão aqui com a gente, pessoal de Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, e a gente consegue chegar a lugares que a Facop presencialmente ainda não chegou. Então eu agradeço a todo mundo que está fazendo essa força, tá? Então vamos lá. Tenho duas perguntas aqui e alguns comentários que eu andei lendo aí que vocês já fizeram. Maria Letícia, se você olhar no chat que a gente estava falando, o pessoal da Spartan do Brasil acabou de comentar. Spartan do Brasil é uma empresa de produtos químicos, que é parceira da Facop, e que tem excelentes produtos para aquela finalidade que você falou, Maria Letícia, de tratamento de pisos, de porcelanatos e tudo mais. Então vale a pena você dar uma olhada no site deles, entrar no perfil deles do Facebook, dar uma conversada, que com certeza eles têm uma solução para vocês. A Lourdes coloca uma situação de como que a gente consegue remover os excessos de cera de pisos laminados de madeira? Bom, colocando menos cera, começa por aí, tá? Então, começa a medir a quantidade de cera que você coloca no piso, certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você pode realmente utilizar uma dessas máquinas que a gente utiliza, certo? As máquinas estão aí justamente para auxiliar o nosso trabalho, seja em ambiente laboral, seja dentro das nossas residências. E hoje em dia, como por exemplo essa máquina que eu mostrei para vocês aí no vídeo e que já está todo mundo querendo, é uma máquina da Karcher que se chama FC5. Karcher e Spartan são duas grandes apoiadoras da Facop como um todo. Então eu já fico agradecido por nos disponibilizar equipamentos e materiais e produtos também de alta qualidade que funcionam tanto para a nossa residência quanto fora dela, tá? Então, sempre tem gente pensando em melhorar a limpeza, certo? Seja na parte de qualificação, que é o que a gente está fazendo, capacitação do pessoal, que é o que a Facop se propõe, seja na parte de produtos, seja na parte de máquinas, que são todos os pedaços inerentes dentro da limpeza profissional. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma máquina dessas enceradeiras mesmo, com um disco adequado, um disco um pouco mais fino, se é só para você retirar os excessos e polir, né? Você pode utilizar aí discos mais claros nesse sentido. Você pode utilizar até mesmo um LT, aqueles aparelhos limpa-tudo, que você consegue chegar nos cantinhos do piso com uma fibra de remoção e fazer a remoção dessa cera. Então, vale a pena. Coloca menos cera e faz a remoção ou com uma máquina ou com um equipamento um pouquinho mais adequado, que funciona bem. Bom, Sandra Mara, muito obrigado, está sempre acompanhando a gente. A Lourdes, Josemar Taverna, Maristela está falando que todos precisam de uma máquina. Então, como eu falei para a Maria Letícia, acessar o perfil, o site da Spartan do Brasil para olhar os produtos de limpeza, os produtos químicos destinados a determinados fins, vale a pena vocês também acessar o site da Karcher do Brasil. E lá, sim, dá uma olhada também, eles têm várias soluções de máquinas e equipamentos para limpeza em pequenos, médios, grandes espaços. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Perfeito! Poliana, chegando agora, Poliana e Célia, que acabaram de chegar. Fiquem à vontade em perguntar alguma coisa nesse tempinho que nos falta, e eu já deixo aqui claro para vocês que as aulas, nosso encontro marcado, eles ficam gravados, registrados, tanto no nosso canal no YouTube, facop.oficial, tanto aqui no Facebook também. Existe uma pastinha, se você for lá nos vídeos, existe uma pasta destinada só ao encontro marcado. Turma, por hoje a gente vai encerrando, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Se preparem, porque nas próximas semanas vai vir mais novidades. O encontro marcado não termina, ele pode mudar de horário, a gente se adapta, muda o professor, volta o professor, mas a gente não para por aqui, tem muita coisa acontecendo. Continuem acompanhando a Facop nas redes sociais, Facebook, Instagram e canal do YouTube. Precisando dar uma ligada para a gente também, fiquem à vontade, nos nossos telefones, né?
que a gente vai ter um prazer em atender. Continuamos funcionando, nossas aulas presenciais ainda não voltaram, SESMIT e Central de Empregos também continuam funcionando, então a Facop sempre está junto com você. Fique à vontade em mandar dúvidas, mandar perguntas, que a gente está aqui para atender todo o setor de asseio e conservação. Perfeito? Eu acho que é isso. Ficamos por aqui hoje. Uma boa noite a todos e próxima terça-feira, às 18 horas, temos um encontro marcado com vocês. Até mais!